E aí, turma 704. Então, esse aqui é o vídeo de revisão para a prova e vou orientar nele o que eu gostaria que vocês soubessem para ter um bom desempenho na prova. Primeiro, a Era Moderna na Europa. Então, tá lá na primeira. Vamos conferir aqui. Primeira atividade, tempo casa. Vocês registraram no caderno, eu coloquei alguns vídeos e textos, né, para vocês lerem no livro a respeito da Era Moderna na Europa. Então, foi, acho que um assunto que eu consegui trabalhar um pouco mais, inclusive a gente fez aquele trabalho dos personagens sobre isso. Então, o que foi a Era Moderna na Europa? É um momento de grandes transformações que estavam acontecendo no continente europeu, tanto na parte da política, religião, economia. Então a gente tem, politicamente, alguns dos reinos da Idade Média começam a se juntar e formam estados-nações, ou seja, os países como a gente conhece hoje, né? Então a maioria dos países que existem hoje, principalmente na Europa, eles são a junção de pequenos reinos que existiam. E esses estados-nações que vão se formando, o sistema político vai ser o absolutismo, né? Um rei com poder absoluto muito grande. Ao contrário daqueles reinos que tinham senhores feudais, os feudos, cada um tinha um pouco de poder. Agora, com o Estado-nação moderno que se forma nessa época, o rei vai ter um poder muito grande, né? E o sistema político justamente se chama absolutismo, né? Ou seja, ele tem um poder absoluto. Então, essa é uma grande mudança política. O Estado-nação, né, que é a junção de reinos, que se forma e que se formou mais ou menos durante essa época, com monarquias absolutistas, onde o rei tinha muito poder. Economicamente, é a época que vai se formando o capitalismo, né? Antes era tudo, a economia era nos feudos, a agricultura, os camponeses tinham que plantar e entregar para o dono do feudo, o senhor feudal, e agora vai ganhando destaque o papel dos comerciantes. Eles começam a fazer deslocamentos dentro do continente europeu, surgem feiras, né? As antigas cidades medievais passam a crescer e se tornam importantes centros de comércio, com mercados, e os europeus, os comerciantes inclusive, iam até onde hoje fica a Índia, a China, que eles chamavam de Oriente, buscar mercadorias para vender na Europa. E aí isso vai fortalecer o comércio, vai aumentar os lucros do comércio e começa a surgir o tipo de sistema político que a gente tem hoje, que é o capitalismo. Então aquele feudalismo lá dos feudos, da agricultura, dos camponeses, começa a entrar em declínio e se fortalece o capitalismo, que é baseado principalmente no comércio e no lucro do comércio. Então essa é outra modificação do ponto de vista econômico que a Europa está passando nessa época da Era Moderna. Culturalmente, a gente tem a formação de novas religiões. Até então, durante toda a Idade Média, praticamente quase toda a Europa era católica, e devido aos questionamentos que começam ali com Martinho Lutero, um monge da Igreja Católica, aquilo que a Igreja Católica pregava e ensinava, ele vai questionar e vai propor um outro tipo de religião cristã. E aí vai surgir o luteranismo e depois vão surgir outras religiões, o calvinismo, o anglicanismo na Inglaterra. E do ponto de vista também cultural e científico tem o Renascimento, né, que é aquela ideia dos cientistas e dos artistas europeus da época começam a retomar aquela cultura da Grécia e da Roma antiga, e se contrapondo àquilo que a Igreja Católica ensinava como cultura. Então, durante a Idade Média não se desenvolveu muito a ciência, tudo era explicado pela religião, e a partir da Era Moderna a ciência começa a ganhar força de novo, os estudos científicos, que vai impactar inclusive nos trabalhos culturais da arte, né? da escultura, da pintura, do teatro, enfim. Então a gente viu que é um período de grandes transformações. Está surgindo os países como a gente conhece hoje, na época governados por reis absolutistas. Está renascendo o comércio, renascendo as cidades, né? O renascimento urbano junto com o comércio, as cidades voltam a crescer. Estão surgindo novas religiões cristãs
dentro do continente europeu e a ciência está se desenvolvendo. Com a ciência se desenvolvendo e com os países enriquecendo através dos tributos que eram pagos por comerciantes, eles vão poder financiar a chamada expansão marítima. Outra coisa que eu quero que vocês entendam. Então, eu não quero que vocês decorem os assuntos, né? Eu quero que vocês entendam que tipo de transformações ocorreram. Não é para lembrar o nome do Martinho Lutero ou em que ano que ele rompeu com a Igreja Católica. Basta que vocês saibam que houve um rompimento com a Igreja Católica e o surgimento de novas religiões. Então esse é o tipo de conhecimento que eu quero que vocês se foquem, né? Não tanto em nomes e datas, em coisas mais específicas. Voltando para a expansão marítima, então, os comerciantes europeus, eles iam para o Oriente buscar produtos que só existiam lá e revender a um preço muito caro na Europa. Em 1453, um povo muçulmano, os turco-otomanos, bloqueiam a passagem. Eles tomam a cidade de Constantinopla, né, e toda aquela região que servia de passagem, de rota comercial, vai ser bloqueada, vai dificultar a passagem dos comerciantes europeus. Então eles vão investir, né, os países vão investir o lucro do comércio e as novas descobertas da ciência em novas rotas marítimas. Então isso é a chamada expansão marítima, quando eles imaginam que se lançando na direção contrária, a primeira coisa é descobrir que a Terra era redonda, né? A Igreja Católica dizia que a Terra era plana e que se tu saísse navegando tu cairia no universo. E os cientistas da época diziam que não, que a Terra era redonda e que tu saísse navegando por um lado, tu chegaria no outro. E é essa rota que eles tentaram encontrar para chegar no Oriente, e no meio do caminho encontraram um continente que eles não conheciam, a América. Dessa parte do conteúdo, que é o que eu quero que vocês entendam. Basicamente, os europeus vão conquistar o continente, vão conquistar esse território dos povos que viviam aqui, vão prender, matar, escravizar os povos que viviam aqui, e depois, com o esgotamento da escravidão, da exploração do trabalho dos que viviam aqui, eles vão na África, né, capturar e negociar e fazer o maior comércio escravista que já existiu na história. Então eles traziam africanos para cá, escravizavam essas pessoas e fizeram trabalhar de uma maneira obrigada. No caso do Brasil, né, que foi conquistado e colonizado por Portugal, a formação do Brasil, e é isso que eu quero que vocês entendam, tá ali, vocês copiaram, né, sobre a expansão marítima, sobre os povos que viviam aqui, sobre os africanos. Então eu quero que vocês entendam que o Brasil se forma a partir desse contexto. Europeus se lançando ao mar, encontrando um continente que eles não conheciam, mas que já estava povoado há milhares de anos por outros povos. Eles vão fazer uma guerra de conquista, vão prender, escravizar, esses povos vão tomar o controle do território e depois de um tempo vão trazer africanos escravizados para cá. E o Brasil vai se formar a partir desse contexto, um contexto violento, um contexto de exploração, né, e de miscigenação cultural. Tem europeus, os povos originários que viviam aqui, e africanos que vieram para cá escravizados. Então essa é a dica para a prova, pessoal. Foquem nas mudanças que ocorreram na Europa durante a Era Moderna, o que foi a expansão marítima e qual foi o início daquilo que a gente chama de Brasil, como que se constituiu, né, como que se formou, né, a colônia Brasil, que depois vai se tornar um país independente. E sem decorar muito, sem se prender a detalhes, né, mas entender assim o contexto de uma maneira geral. Vai ter uma questão também sobre o trabalho, né, que vocês fizeram. A maioria não fez o trabalho, então eu sugiro que já comecem a pensar no trabalho, estudem um pouco do conteúdo do trabalho que vocês vão apresentar na recuperação, porque vai cair uma questão sobre isso na prova. E a prova encerra com uma autoavaliação. Vão pensando aí sobre como é que foi o desempenho de vocês em história nesse segundo semestre, né, para poder escrever um pouco sobre isso na prova, certo? Então, basicamente, estudem pelo caderno, reforcem um pouco aí quem puder com os vídeos, com a leitura do livro. Semana que vem, atividade de tempo casa, é só estudar para a prova, e é isso aí, certo? Até lá!